alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mayara Martins e nós vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho a nossa aula anterior, né? Um resuminho da aula anterior. A gente falou um pouco sobre efeitos visuais, foi uma aula bem interessante. Hoje vai ser uma aula ainda mais legal, tá? Então, a área de efeitos visuais é a responsável pela criação de efeitos ou imagens geradas digitalmente, utilizadas na produção cinematográfica para gerar ou manipular imagens que não podem ser gravadas fisicamente. Então, isso daqui é um excelente resumo, né, sobre os efeitos visuais, que a gente sabe que traz toda uma magia, toda uma diferença, né, principalmente para filmes, né, os longa-metragens. Consegue fazer toda a mágica que a gente enxerga hoje nos filmes, né? Então, tudo que a gente não consegue fazer na vida real, fisicamente, a gente consegue, por meio de edição e manipulação de vídeo e imagem, a gente consegue, né, fazer os efeitos visuais e ter resultados incríveis que são completamente diferentes, né? A gente usa bastante em ficção científica ou filmes de aventura com cenas mais bem elaboradas. Então, os efeitos visuais são utilizados, acho que em basicamente todos os filmes, tá? Sejam efeitos mais simples ou efeitos mais bem elaborados. Hoje em dia a gente utiliza bastante, né, dos efeitos visuais, que realmente é incrível e torna, né, o cinema que a gente tem hoje, não só cinema, a gente vê bastante vídeos talvez do YouTube sendo utilizados de alguns efeitos visuais. Hoje é uma técnica bastante conhecida e bastante utilizada, tá? Então, em outras palavras, é a união daquilo que pode ser filmado com aquilo que é gerado em computador. Então, resumidamente, é basicamente isso mesmo, tá? Então, é tudo aquilo que a gente não consegue, como eu citei, fazer na vida real, né? A gente, claro, tem toda uma preparação, na aula anterior eu comentei, né? Sobre a pré-produção, então tem toda uma pré-produção, saber o que precisa ser feito, como vai ser feito, precisa de um ótimo preparo também. Quando a gente faz a produção, precisa estar tudo muito bem alinhado, muito bem enquadrado, que a edição a gente sabe que faz maravilhas, faz mágica, mas não faz nenhum milagre. Então, se no momento da produção a gente não fez uma boa elaboração e acontece tendo algum erro, pode ser que a gente tenha mais trabalho na edição, às vezes não consiga fazer e tenha que gravar a cena de novo, tá? Então a gente usa, né, dos recursos verdadeiros e também do meio de computador para a gente ter uma edição e ter esse efeito visual, tá? Nessa aula ainda vou falar um pouquinho mais, porque na aula de hoje nós vamos falar sobre efeitos especiais. Então, quem assistiu a aula anterior sabe que os efeitos especiais está dentro das categorias de efeitos visuais, tá? Então, a gente tem os efeitos visuais e dentro de várias categorias, um deles, um dos mais conhecidos, né, é o efeito especial, que vai ser o foco da nossa aula de hoje, tá? Como tem bastante essa confusão entre efeitos visuais e efeitos especiais, que a gente acha que é a mesma coisa, porém não é, tá? Então, eu vou estar falando um pouquinho mais hoje, focando nos efeitos especiais, tá? A gente continua no nosso bloco de gestão de conteúdo para mídias sociais e hoje o nosso foco são os efeitos especiais. Então, bora para a nossa aula. Os efeitos visuais. Então, vou relembrar alguns pontos, falar um pouquinho mais sobre efeitos visuais, tá? Para a gente ver a divisão, foi como eu comentei já logo no início. Efeito especial são as técnicas, como eu já expliquei, e temos outras categorias, temos vários bloquinhos, e um deles, que é o mais conhecido, são os efeitos especiais, tá? Então, atualmente é praticamente impossível assistir a um filme ou seriado que não possui efeitos visuais ou efeitos especiais em sua produção. Dessa forma, não é incomum escutar pessoas dizendo: eu adoro os efeitos visuais ou efeitos especiais, tá? A gente sabe que dá todo um tchan. Eu vou trazer algumas imagens hoje na aula para a gente comparar o antes e depois, então a gente fica realmente deslumbrado, né, com o que os efeitos especiais conseguem fazer, né, os efeitos visuais no geral, tá? Os efeitos visuais surgiram como uma parte primordial do cinema moderno. Você dificilmente vai assistir a filmes sem eles. Então, a gente já sabe que isso está muito introduzido no nosso cinema moderno, né, no nosso cinema atual, e realmente é muito difícil a gente encontrar algum filme, série, que não tem algum efeito visual, tá? Um efeito especial, nem que seja às vezes um pouco mais simples ou com algum detalhe,
né, a tecnologia evoluiu bastante e isso é uma ferramenta que hoje é muito mais simples de se usar, a gente entende muito mais e utiliza ela de uma forma super bacana, que vocês vão ver na imagem e vocês vão entender exatamente do que eu estou falando, tá? O que são efeitos visuais? De forma resumida, os efeitos visuais se caracterizam em técnicas para criar imagem em fundo verde, por exemplo, tá? Ou seja, elaborar imagens por meio de computador ou até mesmo renderizando e animação, né, em 3D, com o objetivo de inserir novos personagens ou elementos na cena. Falei aqui, eu acho que uma coisa que eu vou focar bastante, que hoje é bem utilizado, até para quem não é profissional, para fora da área do cinema, a gente encontra bastante no YouTube e até mesmo no TikTok, né, que é o fundo verde. Eu comentei um pouco na aula anterior e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, por isso que eu voltei, né, peguei esse gancho de efeitos visuais, que foi como eu falei, os efeitos especiais estão dentro dos efeitos visuais, tá? Então por isso que eu retomei. E aí o fundo verde vocês viram que eu gosto, né, que é o chroma key, ele é bastante utilizado, ele também é bem interessante, tá? O supervisor de efeitos visuais faz decisões criativas e trabalha após as gravações do filme. Ele também é responsável por calcular e gerenciar os custos dos trabalhos relacionados aos efeitos visuais, para que não ultrapasse o orçamento da produção. Então, quando a gente fala, tá, de efeitos especiais, fica tudo dentro, né, dos efeitos especiais, né, que aí a gente vai utilizar. Tem essa divisão, que são estratégias um pouquinho mais específicas, tá? Mas quando a gente fala disso, né, a nível cinema, é uma única pessoa que cuida, né? Então, o supervisor, por exemplo, né, dos efeitos visuais, que vai se preocupar com toda essa parte, foi como eu já tinha comentado ali no início do vídeo, quando a gente faz a nossa pré-produção, e a gente já sabe que vai ter uma cena que fisicamente ela não é possível de se fazer ou não dá para ser utilizada, né? Falando de efeitos visuais no geral. Por exemplo, né, eu sempre exemplifico o dragão, que a gente sabe que não existe na vida real, e a gente não consegue, né, trazer um dragão para o set, por exemplo, ou mesmo que talvez existisse um dragão. Pensa o trabalho que seria, né, domar um animal daquele tamanho, colocar ele dentro de um set, ou se é um set um pouco menor, seria complicado. Então, isso serve até para animais que existem, tá? Mas eu uso, por exemplo, né, o dragão, que até onde a gente sabe não existe, né? Então, para vocês entenderem, ficar um pouquinho mais fácil. Então, a gente consegue, né, ter uma pessoa ali de verdade fazendo, por exemplo, né, conversando com um dragão, tentando domar um dragão, montando em um dragão, e aquela pessoa faz as cenas, até ali é de verdade, porém não existe o dragão. Depois a gente consegue fazer essa edição, consegue fazer essa animação, e faz como se naquela cena realmente existisse um dragão, tá? Então isso que é muito bacana, que a gente consegue realmente mudar completamente. Hoje a tecnologia já evoluiu num ponto tão grande que por alguns instantes a gente olha, né, ali um filme com um dragão, por exemplo, e acredita que ele é de verdade, né? Até a gente se pergunta, será que não existe mesmo? De tão bom que são os efeitos visuais especiais de hoje, tá? Então, classificação dos efeitos. Existem três principais maneiras de se classificar os efeitos de um filme ou série, tá? Então, existem os efeitos físicos ou mecânicos, sonoros e visuais. Então, a gente tem essas três classificações, né? Visual, sonoro e os efeitos físicos ou mecânicos, tá? Eu vou me adentrar um pouquinho mais explicando essas classificações. Então, nas classificações dos efeitos, os efeitos físicos, né, barra mecânicos, são elaborados durante as filmagens por meio de recursos práticos já conhecidos, como pirotecnia, adereços especiais, chuvas artificiais, né, uma chuva artificial, por exemplo. Então, isso que são físico, que é tudo que a gente consegue fazer fisicamente, por meios mecânicos também, que a gente consiga, né, utilizar alguma ferramenta para fazer aquele estilo de efeito, tá? Usar alguma coisa mecânica, como o próprio nome já diz, para elaborar e fazer com que aquele efeito aconteça, tá? Já os efeitos sonoros são feitos em uma biblioteca de sons e por meio de aparelhos de mixagem, né? A gente já conversou um pouquinho sobre mixagem, já falou em uma outra aula, a gente já se aprofundou um pouquinho mais sobre som. Então a gente sabe que também tem essa característica muito forte no cinema, por exemplo, né? E em vídeos no geral a gente sabe que tem as questões sonoras, tá? Por fim, os efeitos visuais são feitos com equipamentos ópticos, somando a computação gráfica. Então, a gente consegue fazer uma estrutura, né, de, por exemplo,
usar espelhos para ter algum resultado, ângulo de câmera, o enquadramento, posição de pessoas ou a posição do cenário, a gente consegue fazer com que tenham efeitos ópticos, que parece ser uma coisa que não é, algo parecer maior ou parecer menor, né, por meio de iluminação, posicionamento, e também por meio da computação, que a gente não consegue muitas vezes fazer, como eu falei, né, de uma forma física, né, por meios ópticos, né, então de ângulos, enquadramento, esse tipo de coisa, a gente também consegue fazer essa alteração na computação, no momento da edição, né, tem muita coisa que a gente, às vezes, só consegue ali, e tem coisas que a gente tem que fazer no nosso mundo físico, fora da edição, tá? Os efeitos físicos e sonoros foram utilizados durante os primeiros 70 anos do cinema comercial, então, né, falando a nível cinema, ele foi muito utilizado as questões físicas e sonoras. A gente sabe que antigamente a gente não tinha tantos efeitos especiais, não era tão conhecido, foi evoluindo devagar aos poucos. Na aula anterior eu foquei um pouquinho mais nisso, falei um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas mesmo assim é extremamente interessante essa evolução que a gente teve ao longo dos anos. No entanto, foi na década de 70 que o público conheceu, né, o potencial dos efeitos visuais feitos pelo computador, em filmes como Star Wars, em 1977. Então, lá em 77, né, eu já tinha comentado também, teve Star Wars, que já foi uma revolução, vamos dizer assim, né, no cinema, com os efeitos especiais, com os efeitos visuais, que se hoje a gente assiste, né, o filme de 77, talvez a gente não ache assim tão incrível, porque hoje em dia a tecnologia já evoluiu, a gente já está em um outro nível, em um outro ponto de visão, né? Mas quando a gente olha e considera que é dos anos 70, né, já tem bastante tempo, a gente vê que é um pouquinho mais antigo, mas mesmo assim ainda é muito interessante. Para aquela época era algo revolucionário, sabe? Era algo bem diferente, tá? Então, já na década de 90 e no início dos anos 2000, foram marcados pelo efeito 3D, que foi utilizado nas famosas animações da Disney e Pixar. Então, a Disney e a Pixar, eu já comentei também sobre isso na aula anterior, né? Já tinha falado, mas é bom relembrar, né? Que foi como eu falei, os efeitos especiais estão dentro da categoria de efeitos visuais, né? Então, ali no ano da década de 90, a gente teve também essa questão do 3D ser muito mais elaborado, trazer muito mais vida para as animações. E até citei o desenho da Bela e a Fera, né? A animação Bela e a Fera, naquele momento que eles dançam a valsa naquele grande salão. É uma cena muito bacana. O movimento 3D parece que são personagens de verdade, não parece que é apenas um desenho, né? Uma animação. Então, tudo isso a gente consegue graças aos efeitos visuais. A gente consegue fazer com que tudo fique muito mais real e, obviamente, a gente acaba gostando mais do filme, se interessando e ficando mais preso à história ali do filme. Então, isso é muito interessante, tá bom? E agora vamos falar o que são os efeitos especiais. Agora vamos focar um pouquinho mais no que era o foco da nossa aula, né? Mas eu precisava dar essas relembradas e falar mais um pouquinho sobre os efeitos visuais, porque foi como eu citei, os efeitos visuais estão dentro dos efeitos especiais, tá bom? Então, os efeitos especiais podem ser divididos em duas categorias, ópticas e mecânicas. Os efeitos especiais ópticos utilizam a manipulação da câmera e da iluminação para provocar modificações na cena. Então foi como eu expliquei, né? De acordo com a iluminação, tenha bastante iluminação, pouca iluminação, dependendo do enquadramento, do ângulo da câmera, a gente consegue ter sensações diferentes ao ver, né? Conforme a gente tá vendo, dependendo do ângulo, parece que aquilo é maior, que aquilo é menor, ou que uma pessoa é maior, que uma pessoa é menor. Tudo isso a gente consegue, né? Com essas questões ópticas que estariam ligadas exatamente à câmera, tá? Então, se a câmera está mais próxima, se a câmera está mais distante, se ela está em plongé, contra plongé, então tudo isso faz com que a gente tenha uma percepção diferente daquela cena. Ou principalmente também iluminação, a gente consegue ter efeitos. É claro que é algo um pouquinho mais elaborado, a gente está falando aqui um pouquinho a nível cinema, mas até para quem é amador, muitas vezes um ângulo que a gente tira uma foto ou faz uma gravação, a gente já vê que é diferente, né?
Eu até brinco, por exemplo, quem vai conhecer uma casa, alugar um apartamento, a gente geralmente olha muita coisa pela internet, né? Já tinha comentado isso com vocês. E se a gente vai ver, por exemplo, um apartamento só pelas fotos, às vezes a gente olha e fala, nossa, é enorme, é super grande. Muitas vezes é apenas o ângulo que favoreceu muito o local. Ou ao contrário também, nossa, parece ser super pequenininho. E quando chega no local, o local é realmente grande. Então a pessoa que muitas vezes tirou a foto não teve essa noção que a foto fez o espaço parecer menor ou até maior, né? E na realidade é outra. Então é basicamente isso que a gente utiliza no cinema quando a gente fala de uma questão óptica. Tá? Então, é a maneira como a gente posiciona a câmera, como fica o enquadramento, a iluminação, a posição do próprio cenário, a posição das pessoas, né, dos personagens, tudo isso faz diferença, tá? Para colocar em prática todos os efeitos, é necessário trabalhar com lentes de câmera, vários tipos de luzes e movimentos. Então, precisa de tudo isso para a gente ter um efeito óptico da maneira que a gente precisa, tá? O encarregado de supervisionar os efeitos especiais é o principal responsável por fazer as decisões criativas. Além disso, ele trabalha juntamente ao diretor no set de filmagens, para que as cenas expressem o resultado ideal durante as gravações. Então, ele é junto, obviamente, com o diretor que teve aquela ideia inicial, para ver se é realmente possível, se vai ser melhor dessa maneira ou de outra maneira, se a gente vai utilizar os efeitos ópticos, se a gente vai precisar de uma manipulação em computador, qual vai ser a forma melhor que ele vai conseguir transmitir aquela ideia para a gente depois ali nas telinhas, tá? Os efeitos especiais mecânicos envolvem um trabalho também durante a gravação. São usados para manipular condições climáticas, né? Por exemplo, então sol forte, nevoeiro, chuva, vendavais. Então a gente já sabe que a gente vai precisar de algum equipamento, como o próprio nome já diz, né? Geralmente mecânico. Então, por exemplo, quando com certeza acho que vocês já viram em algum lugar, né? Aqueles ventiladores gigantes, né? Deve ter, sei lá, uns 2 metros, por exemplo. Então eles ligam, né, aquele super ventilador gigante, para parecer que, por exemplo, né, um dia com muito vento, ou um vento muito forte, e claro, a gente faz a nível cinema, tá? Falando sobre a nível cinema. A gente consegue fazer com que tenha chuva, mesmo que não esteja chovendo, como eu falei várias vezes, os filmes são gravados em set, e a gente sabe que ali, às vezes, não tem o controle de sol, chuva, mas eles conseguem fazer essa mudança, né? Então conseguem colocar luzes para parecer que é um dia ensolarado, né? Com sol forte, um dia que está chovendo, um dia com vendaval, neve. Então eles têm os maquinários que reproduzem a neve como se fosse uma neve de verdade. Então tudo isso a gente encontra, né? Dentro dos efeitos especiais, mas aí seria a categoria mecânico, que é tudo que a gente vai utilizar de alguma coisa que não vai ser com a câmera, tá? Acho que ficou mais fácil de entender, né? E agora vamos falar dos principais efeitos especiais. Aí, com certeza, né, eu ia ter que começar pelo efeito chroma key, como eu já tinha comentado no início do vídeo, falei um pouquinho também sobre ele, porque ele é um efeito super interessante. Hoje em dia ele é extremamente utilizado, não somente em filmes, né, a nível cinema, mas também a gente encontra pessoas amadoras só para brincar, por exemplo, no TikTok, utilizam o efeito chroma key, tá? Ele é um efeito super legal, vou explicar um pouquinho que não tem segredo, né? Eu já tinha falado um pouquinho, e principalmente eu quero mostrar algumas imagens para exemplificar um pouquinho mais sobre ele, porque ele é muito interessante, tá? Então, efeito chroma key. O efeito chroma key é muito famoso e utilizado em filmes, séries e programas de televisão. Então, com certeza ele já está, né, nesse mundo dos filmes, né? Séries no geral, então o nosso nível macro, tá? Mas foi como eu falei, a gente também consegue utilizar para fazer vídeos para postar no Instagram, no TikTok, por exemplo, ou até mesmo no YouTube, tá? Ele é bem bacana. Então, por meio do fundo verde, é possível criar diversos tipos de cenário com a ajuda da computação gráfica. Então, o que acontece? É que a gente basicamente tem a mistura dos dois, né? A gente precisa ter um preparo na questão do cenário, tá? E também a gente tem depois um preparo, né? A gente tem um trabalho ali no momento de fazer a edição. Então, como que acontece, né? Eu expliquei, mas se você perdeu a aula anterior, acabou não assistindo, vou explicar aqui novamente de forma resumida. Então, vamos supor que eu, professora, quero gravar essa aula,
mas eu quero que ela tenha um fundo interativo, por exemplo, tá? Quero fazer alguma edição, ou que não fosse uma aula, enfim. Aqui atrás de mim eu ia colocar um tecido verde, fosse, né, um pano, não precisa ser algo tão específico, mas geralmente a gente utiliza o verde porque ele é muito mais fácil na hora da edição, tá? Então a gente também encontra, às vezes, azul, mas hoje é muito utilizado o verde, tá? Então a gente coloca um fundo todo verde, né? Ou, por exemplo, vamos falar primeiro do cenário, né? Eu coloco ali um fundo todo verde, e aí, né, eu tenho que ter essa preparação. Então, antes de começar a gravar, eu vou colocar ali bonitinho, que fique tampando todo o meu fundo, tá? Só vai aparecer o fundo verde. E aí eu vou gravar normal. E na hora que eu for editar, eu vou tirar esse fundo verde, é como se eu eliminasse esse fundo verde e faça a sobreposição da imagem que eu quero, né? O fundo que eu quero, seja uma praia, montanha, um clima com neve, eu posso fazer a sobreposição que eu quiser, falando de cenário, tá? Ou, por exemplo, eu posso colocar luvas verdes, tá? E aqui ia ficar falando e movimentando as minhas mãos, por exemplo. E aí, na hora da edição, também é como se eu fosse eliminar a minha mão. E aí, toda aquela parte que é verde, né, que está sobre a minha mão, sobre aquela luva verde, eu conseguiria substituir, fazer uma sobreposição de qualquer outro efeito que eu quisesse, né? Então, ou até mesmo tirar e parecer que eu não tenho mãos, por exemplo, tá? Só para exemplificar. Então, a gente consegue fazer coisas fantásticas com o chroma key, tá? Vou mostrar a imagem para vocês, que vocês talvez entendam um pouquinho melhor o antes e depois. Nessa imagem eu trouxe também na aula anterior, mas é porque realmente eu achei ela bem bacana. Então, a gente consegue ver ali na imagem em cima, tem bastante tecido, bastante pano verde, né? Geralmente, como eu comentei, é utilizado o verde para fazer o chroma key, que ele fica mais fácil da gente retirar e fazer a sobreposição, tá? Aí, exatamente porque eu não sei, mas é uma cor que a gente consegue captar melhor. Mas, enfim. E aí, cobre todo aquele cenário, por exemplo, com fundo verde, e embaixo a gente consegue ver o resultado final, que são as montanhas, tem uma iluminação, e principalmente na imagem de cima, onde está sendo gravado ali sem o chroma key, né, com o fundo verde, a gente consegue reparar que esse set, obviamente é grande, mas não é tão enorme assim quanto parece na segunda imagem, né, que já foi tudo editado, já é ali o filme pronto, tá, é a imagem, mas ali seria o resultado final do filme. Então a gente vê que parece ser um lugar imenso, né? Olhando a segunda imagem, é um lugar bem amplo, grandes montanhas, né? Parece que é imenso. E quando a gente olha para o set, a gente vê que é grande, mas não é tão grande assim. Então também tem a questão, obviamente, da perspectiva, mas com certeza o chroma key que consegue fazer esse diferencial e fazer como se fosse, né, um lugar bem, bem grande, tá? E aí uma outra imagem também do chroma key, né, Marvel, vocês sabem que eu gosto. Essa imagem, ela ficou um pouquinho ruim, mas eu gostaria de trazer ela, que eu também achei interessante, que era para falar da roupa verde, né, como eu tinha mencionado com vocês, a gente pode fazer alteração de fundo, né, das paisagens, mas também a gente consegue utilizar nosso próprio corpo ou, no caso, no personagem. Então, o personagem tá todo ali de verde, que é para ter representação, né, para saber onde vai estar o personagem, ou principalmente, né, no caso, um personagem tá ali encostando no outro. Se não existisse, né, alguém, como que ele ia ter a noção se tá parecendo um gesto, né, de carinho, um abraço de verdade, por exemplo, né? Que ali um carinho ainda é mais fácil, talvez, fingir, mas, por exemplo, abraçar, dar um murro, por exemplo, a gente já sabe que seria muito mais difícil fosse com alguém imaginário, e depois é óbvio que na edição ia ter um bom resultado, mas assim fica muito mais fácil de conseguir concentrar ali onde está o personagem, como que eu tenho que me movimentar, para onde que eu tenho que olhar, tá? Então isso também faz bastante diferença, e aí na cena de cima a gente consegue ver, né, o ator está ali com a roupa verde, então vai ser tirado esse fundo, e na imagem de baixo a gente consegue ver, né, somente ali o personagem, então passou pelo momento de edição, então o chroma key a gente precisa ter muita atenção na pré-produção por conta disso. Se a gente um fundo verde, a gente consegue ver que ali também tem um fundo verde, né, tá bem aparecendo bem pouquinho, mas ali atrás a gente vê que tem aquele fundo verde, né, e o ator também está com essa roupa verde, para a gente conseguir fazer a substituição e alterar para o personagem que a gente vê na segunda imagem. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque se ficar
algum pedaço fora, ali o rosto já é proposital, tá? Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas se fica algum pedaço que deveria estar com o pano verde, dificilmente, não dificilmente, mas dá um pouco mais de trabalho na hora da edição. Então, o chroma key a gente tem que prestar atenção. Se eu quero retirar todo um pedaço muito específico, eu tenho que deixar ele todo verdinho para dar certo, tá? Agora, falando de um outro efeito, com certeza vocês pelo menos já escutaram o nome, né? Que é o efeito de stop motion. Então, por meio da utilização de quadros, animações, fotos estáticas e uma sequência lógica, é possível criar o efeito conhecido como stop motion. Então, se vocês não sabem, nunca ouviu o nome, que eu acho um pouquinho difícil, a gente encontra naquelas animações que são feitas de massinha. Então, o que que acontece? É mais comum assim, pelo menos sempre que fala stop motion, eu já lembro de desenho, tá? Mas tem outros estilos que são utilizados. Então, a gente consegue fazer várias fotos, né? Uma sequência de fotos, então fotos estáticas, não é o vídeo, é somente a foto, com pequenos movimentos, e depois a gente faz uma sequência, como ali fala, uma sequência lógica, então tem que fazer sentido, não pode ser uma foto aqui, a outra aqui e a outra aqui. Então são várias fotos, né, como se fosse, sabe quando a gente pega a câmera e faz foto sequencial, que aí tira várias e aí depois a gente consegue fazer um GIF, hoje em dia o celular permite a gente fazer isso, é basicamente isso que acontece. Então, por exemplo, se eu quero fazer um efeito de stop motion, com o movimento da cabeça assim, por exemplo, eu vou tirar uma foto aqui, outra 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 aqui. Então vai dar, né, por exemplo, 50 fotos para eu conseguir fazer esse movimento. E depois a gente junta numa sequência e coloca ela passando rapidinho. É exatamente como o GIF do celular, tá? Então aí a gente tem essa sensação de movimento, mesmo sendo várias fotos estáticas, tá? Ou também, né, como eu comentei com a massinha, faz os bonequinhos de massinha, vai movimentando um pouquinho e vai tirando várias sequências de foto, tá? Então também é muito interessante, é extremamente trabalhoso, mas ele é muito, muito legal mesmo, tá? Então, esse tipo de efeito especial já é considerado ultrapassado, sendo mais utilizado no cinema em curtas metragens e animações. Então, acho que mais ou menos 20, 30 anos atrás ele até era utilizado, mas hoje em dia ele já é considerado ultrapassado porque foi como eu falei, ele dá muito trabalho, tá? Então é utilizado em curta-metragem, né? Exatamente por isso, porque pensa fazer os bonequinhos de massinha e movimentando pequenos movimentos e registrando a cada pequeno movimento uma foto para a gente conseguir fazer essa sequência. Isso demanda muito trabalho, é extremamente complicado, então demanda tempo, pessoas, então acaba que não tem, vamos dizer assim, um custo-benefício, mas ainda assim é uma técnica super interessante, principalmente se a gente vai fazer pequenas coisas. E aí foi como eu falei, se vocês nunca testaram, eu também não sei se são todos os celulares, mas celulares um pouquinho mais novos, né, já tem essa foto sequencial, que você, por exemplo, segura, né, e sai várias fotos, por exemplo, ou você vai clicando bem rapidinho e vai saindo várias fotos. E aí, quando você pega alguma coisa que, por exemplo, está em movimento, e você faz isso, depois se você junta tudo e coloca movimento, fazendo um GIF, por exemplo, a gente consegue, né, ver que não é um vídeo corrido, porque a gente vê um leve delay, por exemplo, mas a gente consegue perceber, tá? Não sei se a minha explicação ficou muito clara, mas foi como eu falei, demanda muito trabalho, então eu trouxe mais aqui para vocês conhecerem, que foi um efeito que já foi bastante utilizado. A gente encontra várias animações com isso, e eu acho super interessante. Porém, para se fazer é bem trabalhoso, então, a não ser que seja, vou fazer um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, mesmo assim vai demandar bastante trabalho, tá? Então, um exemplo que eu acho que todo mundo conhece, tá? Eu, pelo menos na minha infância, eu era super fã. Assisti esse filme acho que umas 5 vezes, que é A Fuga das Galinhas. Se vocês não conhecem, depois joga um pedacinho, né? Filme Fuga das Galinhas no YouTube e assiste um pedacinho. Então, é uma animação que é estilo stop motion, né? É utilizado stop motion. Então, todos os personagens são feitos de massinha e vai tendo os movimentos que resulta no filme, né? E ele é um longa, se não me engano, ele tem 1 hora e pouco, 1 hora e meia, agora eu não me recordo. Mas ele é um filme razoavelmente extenso, tá? Mas ele é muito interessante também para vocês darem uma olhada no resultado final, mas acho que vocês talvez encontrem alguns outros exemplos dele sendo preparado. Um outro filme que é um pouquinho mais recente, que eu acho que todo mundo pelo menos já ouviu falar o nome, é o Coraline. E aqui tem a Casa Rosa, né? Ali não sei se dá para ver muito direitinho,
mas está mostrando os bastidores, né? Como ele está sendo feito. Então, é uma casa rosa em miniatura, e ele tem os personagens de massinha que está aparecendo ali no fundo, ó, e o moço está tirando as fotos e registrando. Então, é exatamente assim que acontece. Então, quando a gente vê o resultado final, a gente fica, nossa, não parece que é tão trabalhoso, a gente só vê que a história é interessante, vê que os bonecos são diferentes porque eles são de massinha, né? Diferente de uma animação em desenho. E quando a gente vê assim, a gente pensa, caramba, deve ter dado muito trabalho. Também é um outro filme super bacana. Eu também gosto muito de Coraline, já assisti umas 2, 3 vezes. Então, se você não assistiu, eu recomendo, tá? Que ele é bem legal. Também para vocês verem o resultado final. E agora vocês viram uma foto como se fosse o antes, né? Não tem uma do depois, mas se vocês jogarem no YouTube, vocês com certeza encontram. Então, é muito interessante, tá? Esse outro efeito também é bem interessante, né? Que é o efeito de pontos de captura ou motion capture. Eu comentei um pouquinho sobre ele na nossa aula de efeitos visuais e que eu vou trazer e falar um pouquinho mais sobre, tá? Então, essa técnica que revolucionou a arte do cinema consiste na gravação por computador do movimento de um objeto ou ator equipado com sensores. Para garantir que a movimentação de personagens animados seja realista e fluida, é necessário utilizar o efeito conhecido como pontos de captura ou motion capture, tá? Que seria em inglês. Então, eu já tinha comentado, dei o exemplo, né, do Thanos, trouxe até a imagem novamente, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, tá? Então, são pontinhos, né, feitos no rosto ou no corpo da pessoa para fazer a captura de movimentos e fazer com que esses movimentos depois sejam editados, né? E aí coloca, por exemplo, um outro personagem completamente diferente, né? Mas mesmo assim a gente tem as expressões do rosto e as movimentações do corpo, então ele é bem interessante. Então, é por meio desses pontos, pequenos sensores de movimentos grudados no rosto e no corpo de atores e um fundo verde que o movimento é capturado. Dessa maneira, é possível criar qualquer tipo de personagem com expressões faciais e movimentos realistas. Então, basicamente essa é a ideia, tá, deste efeito. Então, fazer com que pareça bem mais realista, né, seja o movimento do personagem ou o movimento facial. Lá em cima, quando eu estava falando sobre o chroma key, né, o personagem estava com uma roupa cobrindo quase todo o corpo, né, com aquela roupa verde, e só o rosto. Por que o rosto não estava coberto de verde também? Claro que dependendo, pode ser que seja utilizado, tá? Quando a gente não quer captar ali, por exemplo, o rosto do personagem, então sim, é utilizado no rosto todo. Mas naquele caso, a gente estava usando esses dois efeitos, então o chroma key e o efeito dos pontos. Então, o ator não ficou com o rosto coberto com pano verde para a gente ter os pontos no rosto para fazer essa captura dos movimentos faciais, tá? Das expressões faciais, tá? E aí, por meio disso, que a gente consegue ter os resultados que a gente tem hoje. Vou mostrar as imagens para vocês entenderem melhor. Então, por exemplo, como eu tinha mostrado na aula anterior, né, o Thanos, a gente vê que, né, o ator para o resultado final do personagem é bem diferente, mas ali a gente consegue ver os pontinhos, né, em volta ali da boca, no formato do nariz, na região dos olhos e, né, no rosto todo. A gente vê que tem uma concentração um pouquinho maior, né, principalmente ali na boca, para captar um movimento de fala. Então, quando o ator estiver falando, vai ser capturado e vai passar isso para o personagem final. Também a movimentação dos olhos e do nariz para ter, né, os parâmetros e conseguir copiar as expressões para parecer bem realista no resultado final. E a gente sabe que fica incrível, né? Quem já assistiu algum filme que aparece o Thanos sabe como é realmente realista, sem encontrar muitos outros, foi como eu comentei, a gente consegue procurar no YouTube, ver antes e depois, né, os movimentos, a edição, isso é extremamente interessante. E nessa outra imagem aqui, a gente já tem os movimentos do corpo. Então, aqui está focando em algum filme que vai mostrar movimento provavelmente de luta. Então, vamos supor que eles querem representar, então colocam atores com essas roupas. E aí tem os pontos de movimento para saber onde está cada parte, como está fluindo a movimentação do rosto. Então, a gente consegue ter um resultado bem realista por conta disso, né, que é realmente uma pessoa fazendo, só que depois, no processo de edição, a gente tira aquela pessoa e coloca o personagem desejado, mas isso faz com que os movimentos sejam muito mais reais, parecendo que é uma pessoa de verdade depois da edição. Então, aquele personagem só existe após a edição,
Mas antes disso, teve um ator, atriz, que colocou uma roupa, teve o rosto, né, com os pontinhos para a gente conseguir ver o resultado, né, ter o resultado final que a gente encontra em vários filmes, tá? Então, esse efeito também é muito utilizado hoje em dia no cinema para captura de movimentos, né, no geral, seja do corpo ou as expressões faciais do rosto, tá? Efeito bullet time ou câmera lenta. Então, né, câmera lenta seria quase como se fosse, né, a tradução, mas também pode ser chamado de bullet time, tá? Então, o efeito bullet time entrou em cena no clássico Matrix, por meio da icônica cena de tiros em câmera lenta e 360 graus, presente no primeiro filme da trilogia do ano de 1999. Então, a gente sabe que não é também um filme tão recente. Provavelmente, se vocês já ouviram pelo menos falar de Matrix, talvez vocês conheçam essa cena que eu estou falando. Então, esse efeito ficou muito famoso por conta do Matrix, né, que utilizou esse efeito de câmera lenta. Foi basicamente uma mistura de stop motion, tá? Então, foi bem legal e é super conhecido até hoje. A cena que impressionou na época, na verdade, é feita de uma forma bem simples, né? Bem simples. Diversas câmeras programadas para disparar uma sequência de fotos e um fundo chroma key. Então, utilizou-se, né, do chroma key para fazer esse efeito. Também utilizou a sequência de fotos, assim como no stop motion, tá? Então, né, usou o fundo verde, teve várias câmeras, se eu não me engano, foram mais de 100 câmeras que foram posicionadas ao redor do ator para a gente conseguir ter o efeito final. Então, o fundo verde é utilizado para dar o retoque final na movimentação da cena. Então, já mostrando a cena dos bastidores, tá? O antes. Depois, se você nunca assistiu Matrix, nunca ouviu falar, que eu acho um pouquinho difícil, ou não sabe qual é a cena, coloca Matrix, né? A melhor cena do Matrix, provavelmente talvez apareça essa, ou a cena em câmera lenta do Matrix. Vocês vão encontrar ali no YouTube o resultado final, tá? Mas mostrando aqui a imagem para vocês, ó, foi feito desta forma. Então, foi uma sequência de fotos que foi feita, a gente vê que tudo tá verde ali, então tudo foi utilizado o chroma key, né, nas fotos, nas 6 fotos acima, e as 2 fotos que tem abaixo a gente consegue ver como ficou, né, em imagem estática o resultado final. Mas vendo o filme, como eu comentei, colocar ali no YouTube vai ser muito mais interessante, né? E foi uma cena que ficou extremamente famosa, até porque foi em 1999, então a gente sabe que naquela época a tecnologia não era tão evoluída assim, então foi algo incrível para o cinema, tá? E foi feito assim, então utilizou do chroma key, de certa forma também usou o stop motion, tá? Mas aí foi feito um pouquinho diferente do stop motion, mas mesmo assim é um resultado muito bacana, tá? Efeito de miniaturas. Um dos truques mais antigos de efeitos visuais é o uso de miniaturas. Tradicionalmente, isso significa construir modelos em escala de ambientes para representar conjuntos muito grandes, como cidades inteiras, veículos enormes, estruturas enormes e assim por diante. Então, basicamente, esse efeito de miniatura, a gente faz, né, é o oposto, a gente coloca algo, faz uma miniatura, por exemplo, como se fosse uma maquete de uma cidade, e ali a gente consegue fazer a representação de algo enorme. Então a gente coloca, né, um boneco grande dentro daquela maquete, vai parecer um boneco enorme, tá? Vou mostrar as fotos que fica um pouquinho mais fácil de entender. Então, por exemplo, né, pega um carrinho, tá? Pequenininho, e aí por meio da edição a gente faz com que ele pareça que ele é enorme, que ele é muito grande, tá? Aí ali até a gente tem o fundo, né, do chroma key, a pessoa, então a gente consegue ter essa representação, aqui é uma exemplificação, e aqui em desenho que fica bem fácil de entender, como eu tinha comentado, né? Então faz ali uma maquete, né, por exemplo, ó, o carrinho é pequenininho, e aí a gente coloca um boneco, maior um pouquinho do que a maquete, né, por exemplo, mais ou menos ali do tamanho de um prédio da maquete. Então vai parecer que é, por exemplo, né, o King Kong, a gente faz um King Kong grande, um apartamento, né, do mesmo tamanho, vai parecer que ele é do tamanho de um apartamento, e aí a gente faz a gravação, tem as edições depois, mas parece que tudo aquilo ali aconteceu em uma cidade e que a gente tinha realmente um monstro, um boneco, né, gigante, tá? Então também é um efeito muito interessante, ele já foi bastante usado antigamente. Efeito de pinturas matte, ou matte paint,
né? Não sei se é assim exatamente que pronuncia, mas ali no português fica mais fácil, né? Que são pinturas mate. Então, outro método consagrado pelo tempo para adicionar ambientes de grande escala é o matte pen. Essencialmente, um artista pinta um conjunto de cenários, né, fotorrealistas, que pareçam reais, tá? Altamente detalhado, muitas vezes em grande escala, para descrever o que um conjunto não consegue. Então, quando a gente não consegue ter aquele ambiente, é claro que hoje a gente consegue até fazer de outras formas, mas também antigamente ele era muito utilizado, ele é extremamente conhecido, tá? Mostrando a imagem para ficar um pouco mais fácil de explicar, mas é quase a mesma coisa, bem parecido com o anterior. Ó, por exemplo, né, que a gente tem um fundo verde, mas aí eles tinham a referência de uma pintura, então é utilizado aquela pintura para parecer que a atriz está nesse cenário que está aqui no nosso cantinho, né? O celular acaba ficando ao contrário, mas aquela parte que tem o cenário azul de gelo foi pintado, né, de uma forma bem realista, para parecer que a atriz estava, né, numa gruta provavelmente congelada ali, né, pelo que demonstra a imagem, mas na verdade ela está dentro de um set com um fundo verde, né, então parece que ela está num lugar, mas ela não está. E comentando sobre o que eu tinha falado lá no início do vídeo, lembra que eu falei da utilização de coisas mecânicas para fazer alguns efeitos? Ali a gente consegue ver aquele moço de preto, que está um pouquinho mais no centro da nossa imagem, segurando aquele ventilador. Então, provavelmente aquilo, né, faz com que pareça que ali tenha um vento, né? Então faz tudo parecer natural. Também seria um exemplo, como eu não trouxe fotos, um exemplo da nossa utilização mecânica para fazer os efeitos, tá? Então também é bem interessante. E aqui um desenho também que fica um pouquinho mais fácil, né, de entender. Então, por exemplo, alguém faz um desenho, né, de grande escala, por exemplo, ali tem um castelo, e aí grava-se, né, uma pessoa, provavelmente no fundo verde, que ele tá em desenho, então tá preto, ou, né, bem próximo, e depois eles fazem essa sobreposição, né, que aí fica parecendo que é muito maior, então gravou a pessoa no seu tamanho original, e aí colocou aquele fundo que foi pintado de forma realista, então parece que a pessoa se encontra naquele local, tá? Então também é um efeito bastante utilizado, bem parecido com o anterior, mas tem essas características de diferença, tá? Então é geralmente um quadro, algo feito de forma realista, e a gente coloca por meio de sobreposição a pessoa, então faz parecer que a pessoa está ali naquele cenário, tá? E efeito de duplicação também não é muito falado, não é tão conhecido. Hoje em dia a gente consegue fazer coisas diferentes, mas ele também ainda é bem utilizado, tá? Esse efeito de duplicação é bem interessante. Toda vez que você vê um duplo de um personagem na tela, é quase invariavelmente a técnica de dobrar que você está assistindo. Então, grande maioria das vezes vai ser usado essa técnica, tá? Em oposição a usar gêmeos da vida real, trigêmeos, enfim. Então, geralmente, quando a gente sabe que aquele ator ou atriz não tem, né, um gêmeo idêntico, ou trigêmeos, enfim, que seja, né, a gente está falando dessa utilização de duplicação. Então, quando a gente duplica um personagem, tá, ou utiliza desse efeito para duplicar, a gente sabe que tem alguns filmes que são feitos, né, com irmãos gêmeos, né, então aí com certeza fica bem mais fácil, mas às vezes quer ser utilizado um ator especificamente, porque ele é muito bom naquele determinado estilo de filme, ou ele vai se encaixar super bem no personagem, porém no enredo da história são gêmeos, tá? Né? Um gêmeo do mal, do bem, enfim, né? Tem ali um gêmeo e aquela pessoa cabe perfeitamente no papel, porém, na vida real, né, ele não tem, ela ou ele não tem um irmão gêmeo, irmã gêmea, então é utilizado deste efeito, né, que é o efeito de duplicação. Então parece que a gente tem dois irmãos gêmeos, né, idênticos, mas na verdade é uma única pessoa, tá? Então mostrando a imagem também, como eu comentei, ficou um pouquinho mais fácil da gente conseguir entender como funciona, né? Que é basicamente assim. O ator faz ali a cena que ele precisa fazer, fala suas falas,
ele é gravado, né? E depois ele faz de novo a cena fingindo que é, por exemplo, o seu irmão gêmeo, todas as suas falas, né? Finge haver, por exemplo, nesse caso, provavelmente eles estão conversando, então existe ali um diálogo entre eles, tá? Então ele tem que fazer a sua primeira parte, né? Geralmente em uma posição e fala tudo que ele tem que fazer. O outro, ele, né, faz o outro personagem, então vira, né, nesse caso, e continua ali gesticulando, falando, e são gravadas essas duas cenas no mesmo lugar, tá? Porém, depois no momento da edição, são sobrepostas essas imagens, então fica como se fosse uma única imagem acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem esse momento que aí é como se fosse ele mesmo conversando com ele mesmo, porque ele não tem um irmão gêmeo para fazer a cena, tá? Mas também é bem diferenciado, é uma técnica bem legal, então utiliza-se bastante dela quando a gente sabe que o ator, né? Então às vezes a gente vê um filme que tem ali as duas pessoas, como se fosse, né, irmão gêmeos, a gente fica, nossa, não sabia que esse ator, essa atriz tinha um irmão gêmeo, né? E pode ser que realmente não tenha, foi só utilizado esse efeito de duplicação. É claro que isso acaba dando um pouquinho mais de trabalho, porque é gravado, né? O mesmo ator ele tem que gravar as duas falas, tem que fazer as duas encenações. Se são irmãos que são mais parecidos, pode ser que seja mais fácil. Mas se são irmãos com personalidades diferentes, ele vai ter que gravar aquele roteiro, ele vai ter que incorporar, né, aquele personagem diferente. Então, obviamente, isso dá muito mais trabalho para gravar. Por exemplo, ali a gente faz a gravação como se fosse da mesma cena, só que cada um falando. Né? Então, se tem, por exemplo, uma terceira pessoa, aquela terceira pessoa também vai ficar envolvida, então isso dá um pouco mais de trabalho. Então, pode ser muitas vezes que eles utilizem de gêmeos mesmo, né? Que fica muito mais fácil. Ou ser especificamente em um pequeno ponto do filme que utiliza, né? Tem, por exemplo, um clone ou volta no tempo. A gente vê isso muito também em Viagem do Tempo, né? Que a gente vê, às vezes, a pessoa se encontrando, né? Naquele momento de viagem do tempo. Talvez seja até por isso que tem aquela teoria que pessoas de que viajam num tempo não podem se encontrar, para não dar tanto trabalho na hora de fazer o filme. Mas enfim, brincadeiras, teorias, né, à parte. Claro que isso dá então um pouco mais de trabalho, demanda um pouco mais de tempo e também é um pouco mais difícil para o ator. Então, claro, quando eles conseguem utilizar um personagem que, né, um ator ou atriz que tenha realmente um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, fica muito mais fácil. Senão eles conseguem fazer por meio desses efeitos e fica realmente um resultado incrível. Quando a gente assiste alguns filmes que a gente vê personagens que não tem, né, irmão gêmeo, irmã gêmea, a gente vê que o resultado final fica muito incrível, fica muito bacana, tá? E aqui seria um outro exemplo, né? Então ficou muito bacana. O personagem, né, encostando no outro. Então a gente sabe que a gente consegue usar esse efeito de duplicação, foi como eu falei, ele é interessante, mas porém traz muito trabalho. Então esse estilo de efeito a gente encontra muito mais facilmente, né, no cinema. Dificilmente a gente vai encontrar em filmes mais amadores ou talvez, né, esse estilo de edição no YouTube ou TikTok, por exemplo, a gente pode até encontrar, mas foi como eu falei, vai ser vídeo curtinho, porque ele com certeza dá um trabalho, né, bem grande. Então fazer curta-metragem pode ser mais fácil de ser encontrado. Agora um filme de 1h30, 2 horas, a gente já sabe que precisa de bastante elaboração e essa técnica dá bastante trabalho, como eu comentei, tá? Mas mesmo assim é uma técnica super interessante. E chegamos na reta final da nossa aula, né, na conclusão. Então, atualmente é praticamente impossível assistir a um filme ou seriado que não possua efeitos visuais em sua produção. Então, como a gente viu, é bastante utilizado. Hoje em dia, provavelmente deve ter pouquíssimos filmes que não são utilizados, ou quase nenhum, né? É muito realmente difícil. Pode ser que utilize de um efeito visual um pouquinho menos elaborado, outros um pouquinho mais complexos, né? Então foi como a gente viu, né? Ao longo da aula eu fui explicando e mostrando, eu citei alguns vídeos, algumas animações, então a gente já consegue entender um pouquinho mais sobre eles, e a gente sabe que existem vários e vários filmes, e agora a gente conseguiu entender um pouquinho mais sobre cada um, e cada filme tem, né, um pouquinho de efeito, tem alguns que tem bastante, e muitas vezes também a gente encontra a mistura de efeitos, né? Então utiliza o chroma key, um pouquinho talvez do stop motion, né? De uma forma diferente, usa ali a duplicação, miniatura, acaba utilizando mais de um efeito para conseguir o resultado final que é esperado, né? A gente sabe que
quando a gente fala de efeito visual, é algo que a gente não consegue fazer, não consegue acontecer ali na vida real. Então a gente utiliza de outros recursos, de outras maneiras, para a gente conseguir fazer aquele efeito visual, aquele efeito especial, né? Como foi bastante citado aqui na aula. Então ele consegue deixar tudo muito mais mágico, a gente fica muito mais interessado no filme. Foi como eu falei, né? Já venho falando até de outras aulas. Quando a gente vê o resultado, só vê o resultado final, né? Não vê o antes, só vê o depois. É óbvio que a gente acha super interessante, super bacana. E quando a gente vê o antes, a gente fica, caramba, isso se tornou aquilo, né? Ver o antes, depois a gente fica, acha super interessante, pelo menos eu, né? Eu acho super interessante que a gente vê que tem aquele fundo verde, não tem nada a ver, assim, né, com o resultado final, aquele momento de set, aquele momento de produção. A gente vê, né, até fica, assim, rouba um pouco a mágica, mas quando a gente vê o efeito final, o resultado final, né, com os efeitos, a gente vê como isso fica interessante, como fica completamente diferente. Como eu falei, a edição, né? Quando eu falo de edição, é a edição no geral, tá? Então são os efeitos visuais, são os ajustes que a gente faz depois, deixa tudo mágico, né? O efeito de áudio, tudo isso muda e traz o resultado final realmente que deixa a gente, né, de boca aberta, fica apaixonado pelo filme, assiste mais de uma vez, traz toda aquela magia. Então isso que é muito interessante, num geral de efeitos, tá? Visuais, auditivos, então a gente encontra o resultado final e deixa a gente preso ao filme, interessado, e por isso que a gente indica filme e sempre está assistindo novos filmes, novas séries, porque realmente isso faz muita diferença, principalmente se a gente compara, né, filmes com efeitos especiais, visuais, de 50 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, né? O que a gente tem hoje em dia é realmente uma tecnologia completamente diferente e traz esse efeito diferente no nosso cinema, tá? Os efeitos visuais surgiram como uma parte primordial do cinema moderno. Dificilmente vamos assistir a um filme sem eles. Então, hoje em dia, provavelmente a gente não vai encontrar, né, um filme sem efeitos visuais. Mesmo que seja um filme um pouco mais amador, pode ser talvez um efeito um pouco mais simples, mas a gente sempre encontra, e foi como eu falei, algum desses efeitos, né, principalmente o chroma key, a gente já encontra, né, no TikTok, YouTube, Instagram, as pessoas fazendo graça, né, fazendo alguns vídeos interativos dessa maneira, e isso é super bacana, são efeitos super legais que se a gente consegue, mesmo como criadores amadores, a gente consegue utilizar essa bacana que traz um ar diferente para o nosso vídeo, né? Parece que é algo mais interessante, algo mais profissional, tá? Então essa é a conclusão, né? Os efeitos especiais são incríveis, a gente encontra ele em todos os lugares. Falei de algum deles, né? Os mais interessantes, com certeza, os que são utilizados dentro dos efeitos especiais, tá? Mas lembrando que existe muito mais na questão de efeitos visuais. Então, né, relembrando, os efeitos especiais estão dentro das categorias dos efeitos visuais, tá? E agora indo para as nossas perguntinhas, que com certeza não poderia faltar, né, nesse nosso finalzinho de aula. Então, perguntinha número 1. Os efeitos visuais são a mesma coisa que efeitos especiais, verdadeiro ou falso? Já passando para a resposta, que isso eu nem deixo vocês pensarem, né, porque não precisa pensar, não tem como errar, então obviamente é falso. Então os efeitos visuais não são a mesma coisa que efeitos especiais, né? Já tinha até falado ali na nossa conclusão. Então a gente sabe, né, que os efeitos especiais estão numa categoria dentro dos efeitos visuais, tá? Então, além disso, desses efeitos especiais que eu comentei e falei na aula de hoje, a gente viu na aula anterior um pouco mais também sobre, né, falei um pouquinho mais por cima sobre efeitos visuais, tá? Então, é um mundo que existe, né, em relação a efeitos visuais, os efeitos especiais são muito utilizados também, e a gente acaba confundindo, mas eles são separados, tá? Perguntinha número 2. Existem 3 principais maneiras de se classificar os efeitos de um filme. Quais são? Então, talvez precise de um pouquinho mais de atenção. Opção A, efeitos físicos ou psicológicos, sonoros e visuais. Opção B, efeitos físicos ou mecânicos, sonoros e visuais. Ou opção C, efeitos físicos ou digitais, sonoros e visuais. Se precisar dar um pause, dar uma lida com calma, mas também não está difícil, eu comentei sobre isso na aula. Então, já passando para a nossa resposta correta, é a opção B, efeitos físicos ou mecânicos, sonoros e visuais. Então, a gente sabe que a gente encontra, né, essas 3 classificações de efeitos. Então, são os efeitos visuais, os efeitos sonoros e também efeitos físicos ou mecânicos, né? A diferença do físico é os que são utilizados no momento fisicamente, e os mecânicos é quando a gente utiliza de algum
utensílio, por exemplo, para fazer um vento, uma chuva, né? Então o próprio nome já diz, algo mecânico, como eu tinha exemplificado em uma das imagens que a gente viu, tinha um cara com um ventilador ali de mão, mas provavelmente era para fazer um vento um pouco mais natural, não era um vento tão forte, tá? Então, quando a gente fala de efeito mecânico, é sobre isso, tá? E os efeitos físicos é quando a gente consegue utilizar o corpo para fazer esses efeitos, tá? Perguntinha número 3. Na década de 90 e no início dos anos 2000, foram marcados pelo que foi utilizado nas famosas animações da Disney e Pixar. Então, complete o espaço, qual que encaixa ali naquele espacinho. Então, opção A, efeito stop motion, opção B, efeito 3D, ou opção C, efeito chroma key. Também não tá difícil, tá? Então, já passando para a nossa resposta correta, a opção certa é a B, efeito 3D. Então, na década de 90 e no início dos anos 2000, foram marcados pelo efeito 3D, que foi utilizado nas famosas animações da Disney e da Pixar. Então, né, na aula anterior eu comentei um pouquinho, hoje eu trouxe de novo, né? Então, o nosso efeito 3D, ele foi bastante utilizado ali no início dos anos 90 e também nos anos 2000, ele ganhou bastante fama por conta das animações que a gente vê, né? Animações incríveis quando a gente pega os desenhos, as animações daquela época, a gente vê que realmente teve um diferencial por conta do efeito 3D, tá? Perguntinha número 4. Os efeitos especiais podem ser divididos em duas categorias. Quais são? Então, opção A, físicos e ópticos. Opção B, físicos e mecânicos. Ou opção C, ópticos e mecânicos. Isso também não tá difícil, se precisar dar um pause, dar uma lida, tenta relembrar. Também comentei sobre isso, né, na aula de hoje. Então, já passando para a nossa respostinha correta, a resposta certa é a opção C, ópticos e mecânicos. Então, foi como eu falei, quando a gente fala dessa divisão, dessa categoria de efeitos especiais, o óptico é aqueles que a gente consegue, por meio da câmera, fazer alguma alteração, né, em ângulo, plongé, contra-plongé, iluminação ou coisa do gênero, para a gente ter um resultado diferente na cena. Então, parecer que um ator é maior ou é menor, que aquele espaço é mais amplo, que aquele espaço é menor. Então, né, de acordo do posicionamento da câmera, dependendo do ângulo ou da movimentação que a gente faz com a câmera, né, a gente tem um resultado diferente. Então, quando a pessoa vai assistir, dependendo do ângulo que a gente coloca a câmera, parece que aquele espaço é super pequenininho, mesmo ele sendo grande. Ou ao contrário, aquele espaço é pequeno e a gente tem a sensação que ele é grande, tá? Então a gente consegue, né, por meio da iluminação, tudo aquilo que eu já comentei, né? Então, só relembrando, esses são os efeitos que a gente consegue ter, né, ópticos. Então, quando a gente, por meio da câmera, faz com que ele seja diferente. E os mecânicos é quando a gente utiliza de algum instrumento, tá? Então, quando a gente utiliza de alguma coisa para fazer com que aquele efeito pareça real. Seja, né, por exemplo, aumentar bastante a iluminação, parece que é um dia ensolarado, usar aquele grande ventilador para ter aquele vento forte, ou fazer chover, fazer ter neve. Então, por meios mecânicos, o próprio nome já diz, né, por meios mecânicos, a gente consegue fazer essas alterações, tá? Perguntinha número 5. O efeito é muito famoso e utilizado em filmes, séries e programas de televisão. Por meio do fundo verde, é possível criar diversos tipos de cenário com a ajuda da computação gráfica. Então, complete o espaço. Opção A, chroma key. Opção B, stop motion. Opção C, bullet time. Esse também não tá difícil, tá? Então, já vou passar. A resposta correta é a opção A, chroma key. Então, o efeito chroma key é muito famoso e utilizado em filmes, séries e programas de televisão. Por meio do fundo verde, é possível criar diversos tipos de cenário com a ajuda da computação gráfica, tá? Também não vou me aprofundar e não vou me adentrar muito, eu falei bastante sobre o chroma key, ele é super interessante, mas foi só para dar um remember, né, em alguns efeitos que são mais utilizados hoje em dia, tá? Perguntinha número 6. Por meio da utilização de quadros, animações, fotos estáticas e uma sequência lógica, é possível criar o efeito conhecido como... Então, complete o espaço. Opção A, motion capture. Opção B, stop motion. Ou opção C, bullet time. Esse também não tá difícil, tá? Se precisar dar um pause e reler. Mas já passando para a alternativa correta, é a nossa opção B, stop motion. Então, por meio de utilização de quadros, animações, fotos estáticas e uma sequência lógica,
é possível criar o efeito conhecido como stop motion, né? Então, eu exemplifiquei os filmes de massinha, que a gente encontra bastante, né, esse efeito do stop motion. Então, é tirado várias sequências de foto, depois a gente organiza elas de forma lógica, tá? E faz com que tenha aquele movimento. Também é bem interessante, super indico olhar um pouquinho mais sobre no YouTube, que é uma técnica bem legal, mas hoje em dia, como eu comentei, ela é um pouquinho ultrapassada, então a gente hoje em dia não encontra com tanta facilidade. É encontrado em algumas animações ou curta-metragem, né? Porque a gente sabe que demanda bastante trabalho para fazer a elaboração, então é mais difícil encontrar longas metragens, tá? Mas ainda é uma técnica super interessante, mas ela já não é tão utilizada, tá? E nossa última perguntinha número 7. O efeito entrou em cena no clássico Matrix por meio da icônica cena de tiros em câmera lenta e 360 graus, presente no primeiro filme da trilogia no ano de 1999. Então, a opção certa é a opção A, Motion Capture, ou B, Matte Paint, ou opção C, Bullet Time. Também não está difícil, se precisar dar um pause, mas já passando para a nossa resposta correta, é a opção Bullet Time, então que seria câmera lenta, né? Eu nem coloquei ali Bullet Time ou câmera lenta, porque senão ia ficar muito fácil. Eu queria que vocês relembrassem. Então, o efeito Bullet Time entrou em cena no clássico Matrix, por meio da icônica cena de tiros em câmera lenta e 360 graus, presente no primeiro filme, né, da trilogia de 1999. Então, a gente já sabe que é um pouquinho mais antigo, mas mesmo assim foi um efeito super interessante. Também super indico, se vocês não conhecem essa cena do Matrix, coloca ali no YouTube, porque é super interessante ver, né? Eu mostrei ali as fotos de como ele foi elaborado. E se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver como é interessante. Claro que não é tão recente, mas mesmo assim fez muito sucesso naquela época, tá? Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu achei incrível. Eu falei para vocês que era super interessante, né? Os efeitos visuais, os efeitos especiais. Comentei um pouquinho sobre aqui. Espero que tenha ficado claro. E como eu sempre digo, a internet é ampla, vasta, cheia de conhecimento. Se ficou alguma dúvida, é só procurar no Google, ou principalmente no YouTube. Se gostou de algum efeito e quer saber um pouquinho mais, coloca ali o nome do efeito ou algum dos filmes que eu comentei, que vocês vão ver um pouquinho mais sobre aquele efeito, tá bom, galera? Muito obrigada a todos, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!